Experimentos em blocos ao acaso, DBC. Estatística no programa Sysvar. Para realizar tal procedimento, basta abrir o programa Sysvar, realizar uma análise de variância, ou ANAVA, abrir o arquivo e selecionar o arquivo salvo no local desejado. É válido ressaltar que este arquivo a ser analisado deve estar no formato DBase ou DBF. Em seguida, adiciona as fontes de variação, níveis de nitrogênio. Como o experimento é em DBC, adiciona-se o fator bloco ou repetições. Como o fator nível de nitrogênio tem caráter quantitativo, aplica-se uma análise de regressão. É interessante também aplicar o teste de Tucker para saber se houve diferença entre as médias de cada bloco. Para o fator nível de nitrogênio, escolhe as funções que se deseja representar cada variável analisada. Nesse caso, será representado por meio de uma função linear e quadrática. Em seguida, adiciona-se somente as variáveis. Para isso, basta somente clicar sobre cada variável do experimento. Todo o procedimento estatístico já foi resumido, bastando somente salvar no local desejado. Tem-se aqui um resumo de toda a análise de variância para as variáveis altura e para a variável rendimento. Observa-se que o fator nível de nitrogênio foi significativo ao nível de 1% de probabilidade e que as repetições ou os blocos foram significativos ao nível de 5% de probabilidade, mostrando que, pelo menos um desses blocos mostrou-se diferente dos demais. Em seguida, tem-se um resumo da análise de regressão para o fator níveis de nitrogênio. Observa-se que a equação linear foi significativa ao nível de 1% de probabilidade, com um coeficiente de determinação de 98,45. Nota-se também que os dados representados pela equação quadrática também foram significativos ao nível de 1% de probabilidade, com um ajuste, ou seja, com um coeficiente de determinação de 99,52. Na próxima tabela,
temos valores da variável independente, nesse caso, os níveis de nitrogênio, as médias observadas e as médias estimadas através da nossa equação quadrática. É válido lembrar que deve-se usar os valores das médias observadas para confeccionar os gráficos. Na próxima tabela tem-se um resumo de toda a análise de regressão. Regressão linear e quadrática. Observa-se ainda o teste de Tuque para o fator repetições ou bloco. Nota-se que houve uma diferença entre o bloco 3 e o bloco 1. Essa diferença pode estar relacionada a algum tipo de condição climática imposta sobre o experimento, que fez com que ocorresse essa diferença entre blocos. Para a variável rendimento, observa-se também que os níveis de nitrogênio foram significativos ao nível de 1% de probabilidade e que, pelo menos um dos blocos se diferenciou dos demais. Com relação à análise de regressão, é basicamente a mesma interpretação, onde a equação linear mostrou significativa ao nível de 1%, com um coeficiente de determinação alto. A equação quadrática também apresentou um coeficiente de determinação elevado e foi significativa ao nível de 1% de probabilidade. Na próxima tabela, tem-se os valores da variável independente, as médias observadas e as médias estimadas por meio da equação quadrática. É válido ressaltar que deve ser usados os valores das médias observadas para confeccionar os gráficos. Assim como na variável altura, também